E esse primeiro tema que nós vamos estudar é a história da igreja. Não é a história da comunidade 7. É a história da igreja de Jesus. Claro que a história ela é muito ampla. E nós vamos procurar uma abordagem para conseguirmos entender um pano de fundo da história. Vocês receberam aí o material que eu mandei na semana, não receberam? Lá no grupo? Baixem, façam o download desse material. A gente está preparando com muito carinho, dedicação, esforço. Baixa, lê. Às vezes você fala assim, eu não estou entendendo, mas é por isso que tem a aula. Quando você já vem para a aula tendo material, tendo lido o material, a sua absorção do conteúdo vai ser muito maior. Então, por isso que nós vamos mandar antecipadamente para que possa facilitar o seu aprendizado. É muito cuidado, não é, gente? Amém? Essa apostila de história da igreja já está toda pronta. Ela já tem lá umas 70 páginas, né, amor? E aí eu vou soltando de acordo com as aulas que nós fomos trabalhando. Essa primeira aula vai ser a introdução. Ela não vai terminar hoje. Por quê? Nós temos 50 minutos de aula e de uma escola que não está preocupada com o tempo. Ela está preocupada com o conteúdo. Então, se a aula não terminar naquele dia, ela vai para o outro domingo, ela vai para o outro domingo. O importante é vocês estarem aprendendo, é nós caminharmos juntos. Isso é que é o legal, isso que é o gostoso do conteúdo. A gente vai aprender assim ele com bastante propriedade, a gente vai degustar o conteúdo. Mas já está tudo pronto. Então, eu soltei essa. Quando eu terminar a introdução, aí eu vou soltar o próximo tópico. Amém? E nós temos na Escola de Embaixadores 4 professores. Sou eu, a apóstola Dani, a diaconisa Vanilda, que está recuperando cirurgia, e agora a diaconisa Eliette. Diaconisa Eliette vai entrar aí também para o staff de professores. Não sei quando você vai dar aula. Quando eu terminar essa, e aí a gente vai fazer uma reunião e vamos definir tudo. Amém? Eu quero pedir para vocês uma coisa, sejam influenciadores, incentivem os filhos e filhas da comunidade 7 a virem para a escola de embaixadores, a estudarmos a palavra de Deus. Nós temos 3 meses de férias por ano, olha que maravilha. A gente para, final de junho, só volta em agosto, julho inteiro férias. A gente para 30 de novembro, ou 31, o último domingo de novembro, só volta na segunda semana de fevereiro, como nós estamos voltando aqui. Então, o que a gente pode fazer para fazer a performance da escola ser equilibrada e leve, a gente vai fazer. Amém? Dúvidas? Não? Então tá bom. Vamos para a aula. Introdução à história da igreja. O que é a história da igreja? A história da igreja são os contos dos fatos que construíram a igreja do Senhor Jesus a partir da sua morte e ressurreição. Jesus, ele não foi um pastor de igreja. Jesus, ele não foi um bispo, um apóstolo no formato de liderança de igreja. Jesus, ele é o pastor e bispo das nossas almas. Mas Jesus andou com os seus 12 discípulos. Um determinado momento, foram 540. Aí, andar com Jesus não devia ser fácil, né? Se eu, que não sou ninguém, perco uns ao longo do caminho, imagina Jesus. E de 540 diminuiu para 70. E quando Jesus faz aquele sermão lá, quem não comer minha carne não bebeu meu sangue, ele já perdeu mais uns. O resto todo, ficou só 12. E Jesus viveu com esses 12 e incutiu a essência do Evangelho. O que significa Evangelho? Alguém sabe? Hã? Anunciar? Gente, não precisa preocupar em dar a resposta certa, não. Amém? Nós estamos aqui para aprender juntos. Evangelho, anunciar a palavra, mais alguém, mais alguém? Amor, você não vale, né? Boas novas. Evangelho vem do original grego, boas novas.
E Jesus veio trazer as boas novas. Que boas novas? As doces palavras de Deus, o anúncio das realidades de Deus para a terra. A redenção, trazer o homem novamente à presença de Deus. Tudo isso foi o pacote de ensinos de Jesus. E a partir daí, pessoas começaram a viver pela realidade do ensinamento de Jesus. Então, daí nasce a igreja. A palavra igreja, se você tiver alguma anotação, quiser anotar aí, pode anotar. A palavra igreja, do original grego, eclesia, com 2 Ks. Eclesia. Chamados para fora, para o anúncio de uma verdade que se recebeu dentro. Algumas traduções só dizem chamados para fora. Eu estou na introdução da introdução, por isso vocês não estão lendo isso aqui ainda. Então, é o chamado para fora, para o anúncio, aí está o evangelho. No inglês, gospel. O anúncio de uma verdade que se recebeu dentro. Que se recebeu dentro de quê? Do contexto em comum. Qual o contexto em comum? A vida de Jesus. Então, a igreja é chamada para fora, mas para compartilhar algo que recebeu dentro. Então, se a igreja não tem isso aqui, ela não recebe nada dentro do seu contexto, que transcende ao conceito de um local de reunião. Não elimina, transcende, porque a igreja não são as paredes. Elas são bem necessárias para a reunião da igreja, que somos nós. Então, nós recebemos a verdade do evangelho. Adoramos, ministramos, pregamos, e aí recebemos uma essência de vida. E nós somos chamados para fora. Entende? E num desdobramento mais atual, dentro da nossa realidade, para sermos influenciadores nos redes sociais. Consegue entender? Então, a gente tem que receber aqui dentro e sair e levar essa verdade. Então, aí nasce a essência de igreja. Só que o gerador da igreja, Jesus, ele morreu por ela e não viu vivo nessa terra ela em execução. Ele viu vivo após ter saído da terra. Quando Pedro pregou lá no dia de Pentecostes, se converteram 3.000 almas. Aí começou, propriamente dito, a igreja da qual nós vamos tratar a história, lá em Jerusalém. Depois Pedro prega de novo e se congregam mais 5.000 pessoas. Então já são 8.000 pessoas em 2 pregações. Uau! E aí começa uma história a se desdobrar. Como toda história, o nosso estudo, ele não se propõe a analisar um código de posturas, mesmo porque ao longo da história houve muitos erros. Muitos. Dentro desse universo chamado igreja. Então, o nosso estudo é para conhecer. E quando conhecemos, nós vamos absorver coisas boas e entender coisas ruins. As boas para que nós possamos replicar. As ruins para que nós possamos repelir. Porque a revelação da vida de Deus está na palavra de Deus. Mas ao longo da história, muitos atropelos foram acontecendo e que a essência da igreja foi sendo perdida. Entenderam até aqui? Amém? Já? Uau! Na introdução da introdução. Espera aí, só um minutinho, Alice. Coloque aí Gálatas 4, vamos ler do 4 a 7, por favor. Continua. Sim, tem que ter um ponto de equilíbrio nisso aí, porque a religião tem o seu valor. O que fazem da religião é que estraga ela. Então, quando você dá uma afirmativa, eu não acredito em religião, você está desconstruindo um esforço de gerações para se reaproximar de Deus. Aí é o que é o conhecimento, né? A necessidade do conhecimento. O que é religião? Alguém sabe o que significa o termo religião? Isso aí. Hã?
que você falou? Religar a Deus. Religião vem do original latino, religare. Quem trouxe o religare para a terra? Quem reconectou a humanidade com Deus? Jesus. Então, a proposta do termo é linda, em Jesus. Só que saindo de Jesus, tudo que se trata de se conectar com o imarcessível, ou seja, o invisível, que acessa o visível, por isso imarcessível, ele acessa o visível, mas ele não é tátil, imarcessível. Tudo entrou no pacote do nome religião. Então, o termo, com a sua mutação etimológica, o que é mutação etimológica? É a transformação da essência de um termo. Por exemplo, isso aqui é cadeira dentro da nossa cultura. Daqui a 300 anos, cadeira pode significar outra coisa. Porque vai mudando a perspectiva do termo. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês dentro da nossa realidade cultural. Botar. Botar dentro da cultura mineira é o ovo que sai da galinha. Dentro da cultura capixaba. Tudo que você coloca em algum lugar, você bota. Eu custei a entender isso, porque na minha cabeça cultural, quando se fala botar, sabe o que eu penso? No ovo saindo da galinha. Bota ali, bota lá, bota. O capixaba não, o capixaba bota é colocar. Dentro da cultura mineira, não se fala botar em momento nenhum, é colocar. Aí eu me aculturei, hoje eu falo botar. Mas quando eu comecei aqui, aquilo me doía os ouvidos. Vou piorar um pouco. Esporro, dentro da cultura capixaba, é um xingamento, não é? Dentro da minha cultura é um palavrão horroroso. É um palavrão. Então, quando fala fulano, deu um esporro. Quando eu ouvia isso, eu falava, meu Deus do céu, tem misericórdia. Porque é um palavrão feio dentro da cultura mineira. Não vou falar para vocês o que é dentro da cultura mineira, deixar vocês curiosos. Você sabe? Tem mineiro aqui? Tem mineiro? Tem não, né? Só eu de mineiro aqui? E minha família. Mas mineiro que viveu em Minas. Isso é a mutação etimológica do termo. Conseguiram pegar? Então, o termo religião, Alice, mudou. Quando você fala para uma pessoa não acredita em religião, você está, não quer ofender, mas você está falando ignorantemente. Porque você está se resumindo ao que o termo virou. Então, eu acho que você tem que falar, ó, Deus não busca religião, realmente, Ele busca relacionamento. O relacionamento que vem do religare. Entenderam? Amém ou não amém? Eu falei que eu não ia correr, já estou correndo. Não vou correr. Gálatas 4, 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Viram o religare aqui? Está claro que no texto religare, Deus trouxe o direito de sermos filhos. E pelo Espírito, Jesus trouxe o direito de sermos filhos de Deus. E pelo seu Espírito chamamos Deus de papai. Tornamos-nos íntimos e reconectados. Essa é a realidade da igreja. Essa é a proposta da igreja. Isso é relacionamento. Entendem? Então, Jesus está no âmago da realidade da igreja. A igreja é a proposta de Deus para reconectar a humanidade com Deus. Essa é a visão espiritual dela. Mas os fatos humanos, eles estão atrelados à inserção e à atividade humana. E aí que entra a história com seus erros e acertos, atropelos e superações que nós vamos ver. Ok? Ok, pessoal? Vamos lá.
Como o título indica, esse é um curso panorâmico sobre a história da igreja cristã. Como tal, ele não visa estudar essa história em profundidade. Então, nós vamos ver um panorama, como eu disse para vocês. Mergulhar nessa história é maravilhoso. Cada livrozinho de história da igreja que eu já li tem 560 páginas, 730, e por aí vai. Tem várias indicações para vocês aqui que eu gostaria que vocês lessem. São anos de estudo. E sim, abordar os contornos mais amplos desse vasto assunto, para que, posteriormente, o aluno possa pesquisar com maiores detalhes quaisquer tópicos específicos do seu interesse. O propósito do curso é familiarizar os participantes com os principais personagens, eventos e movimentos da longa, rica história do cristianismo, do desejo de que esse estudo possa ser, ao mesmo tempo, uma fonte de informação, desafio e inspiração para a vida cristã. Amém? Os tópicos que nós vamos estudar são o que é história, definições básicas, nós vamos estudar nessa aula até ela terminar, né? Importância da história da igreja, períodos em que se subdivide a história da igreja, ok? Nós estamos num período. Bibliografia básica. Pode subir. O que é história? O termo história vem do grego historia, que significa pesquisa. Então, estudar história é pesquisar. É trazer informações e entender em cima dessas pesquisas. Nós não podemos afirmar historicamente por suposições. E esse é um grande erro que acontece. Muitos afirmam historicamente por suposições que têm. Não conhecem a história. Quer ver uma afirmação absurda? Quem pega mais café para mim, por favor? Bruninho. Uma informação absurda. E os crentes marretam muito, muita gente boa. Os santos da Igreja Católica. Por exemplo, Francisco de Assis, Agostinho, tantos outros. Quem foram essas pessoas? Porque foram pessoas. Foram homens que fizeram bem, atrelados a uma paixão por Jesus. E a página da história escrita pela Igreja Católica os beatificou. Ou seja, os tornou santos, veneráveis por aquela denominação de igreja, que é o catolicismo. Então eles viraram santos. E aí, a gente, como cristãos reformados e modernos ou pós-modernos, a gente é contra todo tipo de santo. E aí tem as informações da visão espiritual, aonde atrás de toda imagem se esconde um demônio. Isso é verdade. Por quê? Porque Satanás rouba o princípio. Qual o princípio? Da idolatria. Mas eu já citei, dentro de igrejas do universo pentecostal, o nome de alguns deles, e eu vi dentes rangendo. Eu dei bons exemplos de Agostinho. Mas dentro daquele universo, as pessoas veem o Agostinho quase como um demônio. Mas ele não é um demônio. Ele pode, o princípio que foi usado a imagem dele para ser idolatrado, se você adorar Ronei vai virar um demônio. Vocês estão entendendo isso? Porque Satanás vai pegar o princípio da idolatria. Quem deve ser adorado? Aí você adora uma pessoa? Eu usei eu de exemplo, né? Mas se você adorar sua mãe, se você adorar seu pai, se você adorar seu cachorro, se você adorar seu filho, vai virar tudo. Estão entendendo? Então essas pessoas foram figuras. Vou falar uma frase para vocês, abrindo um parênteses, que Agostinho falou. Agostinho estava dentro de uma basílica no Vaticano, e chegou um cara para ele, cheio de ouro, um frade amigo, e falou para ele assim: Agostinho, a igreja não pode mais falar não tenho ouro e não tenho prata, parafraseando a frase de Pedro e João na porta formosa do templo, em Atos. Mendigo pediu esmola, vocês conhecem o episódio, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Aí o frade amigo de Agostinho, parafraseando essa frase com ele, dentro de uma sala cheia de ouro, de uma basílica,
Falou, a igreja não pode mais dizer, não tenho ouro e nem prata. Aí Agostinho virou para ele e falou assim, meu amigo, mas também não pode mais dizer, levanta-te e anda. Entenderam a essência? Então, o que é isso? Afirmar por suposições sem pesquisa. Fazemos muito isso quando não conhecemos a história. E principalmente em se tratando da história universal da igreja. Conseguem entender isso, perceber? Diga, Valéria. Seu cabelo tá lindo, hein? Arrasou, hein? O Valtinho vai soltar foguete. Obrigado, minha filha. Isso aí é uma coisa que acontece, mas isso se dá a outro fato histórico, que tem pertinência espiritual, claro que tem, mas aí para vocês não ficar confusos, eu vou ter que sair da introdução para explicar essa realidade. A Igreja Católica, nas conquistas das cruzadas das Américas e de vários lugares, porque a Igreja Católica ela foi uma forma do Império Romano perpetuar o seu imperialismo universal pelo viés religioso. Aí, o religioso, no termo, etimologicamente, corrompido. Não relacionamento com Deus, mas dogmas para se buscar uma proposta de Deus. Conseguem entender? Amém ou não amém? Então, aí nós vamos ver isso aqui, lá para frente. Eu só estou trazendo esse fato para nós nos conectarmos com isso que você falou, porque está paralelo ao que eu estou colocando sobre pesquisa. Então, o Império Romano casou com o cristianismo. O que o Império Romano fez? Eles viram que eles não poderiam destruir o cristianismo pela perseguição, porque depois que Jesus ressuscitou, Pedro pregou em Jerusalém, iniciou o cristianismo, ele alastrou pelo Império Romano. Aí, o imperador Constantino e um outro imperador, que eu esqueci o nome dele agora, eles começaram com o processo de o seguinte, olha, não vai dar para a gente destruir esse pessoal. Eles são apaixonados demais. Então, nós precisamos unir. Se você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a ele. Paralelo a isso, politicamente, Roma vinha caindo aos pedaços, com os imperadores loucos, desvairados, que vinham fazendo loucuras no governo do império. Aí, eles, para não caírem, eles falaram, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Roma nunca teve uma religião oficial. Até Jesus, Roma já tinha 1000 anos de idade. E qual que era um viés de Roma? Roma respeitava todas as religiões. Você sendo meu súdito, você pode adorar o Deus que você quiser. Estou nem aí. Mas aí eles foram, e Constantino e esse outro imperador, falaram o seguinte, agora só pode ser cristão. Por quê? Eles viram que era força maior. Um pouco à frente, Nero, revoltado com essa atitude, assume o império e faz o fatídico fato. Colocou fogo em Roma. Vocês já ouviram falar, né? A culpa é dos cristãos. Deflagra uma nova perseguição para a religião oficial do Estado. Só que aí os imperadores, os ciumentos do poder paralelos a Nero, conseguem descobrir a mentira. Isso fortalece mais o cristianismo dentro de Roma. Daí nasce a Igreja Católica. Catolicismo significa, quem sabe,
universalismo. Então, Igreja Católica significa Igreja Universal. Dentro da cabeça dos imperadores romanos, essa é a única porta para o céu, a Igreja Universal. Ou você está dentro dela ou você está morto. Matar era especialidade dos romanos, ok? Aí vai chegar nesse ponto que você falou. Eles saem pelo mundo descobrindo o mundo, as Américas, a Índia, a China não, os países asiáticos, e descobrindo. Então, cada povo que eles chegam tem outros deuses. Aí eles falam com o povo assim, vocês têm que ser cristão. Ah, nós não vamos ser cristão, não. Ou você é cristão, ou você morre. Fizeram isso na África. Só que os africanos, muito espertos, ao contrário do que se parece, receberam o cristianismo, muitos deles já como escravos em países como Brasil, Peru, Argentina, Uruguai, isso lá no nascer dessas nações. Então, nós temos que ser cristãos. Nós temos os nossos deuses. E aí, dentro da realidade que chamamos afro-brasileira, os deuses da Umbanda, da Quimbanda, das religiões de cunho africanas tinham as suas Iemanjá, Exu Caveira, Tranca-Rua, quem mais? Zé Pilindra, Preto Velho, Maria Mulambo eram os guias e os deuses deles. Então, o que eles faziam? Eles olhavam para a imagem. Aquela ali parece com a Iemanjá. Aí, eles caracterizavam aquela imagem que os europeus, advindos desse Império Romano, portugueses, franceses, suíços, estavam os escravizando e metiam lá dentro da senzala a imagem da Nossa Senhora. Vocês estão comigo aqui? Eles iam e colocavam um véu vermelho nela. Os bobos dos portugueses acham que nós estamos adorando a Nossa Senhora, mas nós estamos adorando a nossa Iemanjá. Ao longo da história foi tendo a miscigenação religiosa, porque isso dentro de Brasil, e outras nações também, mas vamos tratar de Brasil. Dentro de Brasil as coisas começaram a se misturar. A Igreja Católica, dentro da realidade brasileira, começou a perceber, nós precisamos desse povo. Aí já estava chegando a abolição, aí já tinha Porto Seguro estabelecido como cidade, já tinha Salvador, já tinha Brasil. Então, vamos misturar. Porque, na realidade, a essência deles não era uma cristocentricidade. Era um ranço religioso imperialista, usando o cristianismo como viés. Então, isso foi incutido na surdina, dentro de muitas realidades religiosas. E isso se consolidou até na caracterização de algumas imagens que estão dentro de algumas igrejas. Entenderam? Fechou esse parênteses? Vamos caminhar? Pesquisa. Sim. Tem muita coisa. Muita coisa. E isso virou uma coisa assim, até meio que institucional dentro da realidade, né? Uma vez eu estava vendo a reportagem com um cantor de samba, que eu gostava da pessoa dele, não do samba dele. Separa as coisas, né? Eu gostava dele. Ele tinha um programa lá na Record, né? O Netinho de Paula, Negritude Júnior. Aquele negão era fenomenal. O cara de uma inteligência... Cara de uma inteligência absurda, nem sei se está vivo. Aí o Netinho de Paula foi no Silvio Santos. Aí o Silvio Santos falou com ele assim, ô Netinho, qual que é a sua religião? Ele tinha a voz bem característica ali. Ô Silvio, na terça-feira eu vou na Renascer. Na sexta eu tomo um banho na cachoeira. A coisa foi se institucionalizando em cima de miscigenação. Bom, mas para a gente entender isso mais profundamente, a gente vai ter que caminhar. Mas deu para ver panoramicamente a essência disso? Só que o paradoxo é isso aí, na falta de pesquisa, que é onde eu peguei o viés aqui para explicar, muitas pessoas boas foram santificadas, mas elas foram pessoas. A beatificação, a santificação delas, criminalizou espiritualmente, consegue entender esse termo meio bizarro? A essência delas. Maria foi uma. Maria foi uma mulher maravilhosa. Maria, poxa.
Mas quando ela virou santa, adorada no lugar de Jesus, essa essência de idolatria colaborou com a obra de Satanás, dentro da realidade da igreja. Conseguem entender isso? Amém? Estou assustando vocês não, né? Vamos embora. Informação ou narração. E já nos tempos antigos era usado para indicar a resenha. A resenha é o conto de uma situação. Mas na resenha, até vocês estão na faculdade, aí pega o gancho, tá? De Greitz aqui. A resenha tem que ter 3 coisas: tese, antitese e conclusão. Faz isso que qualquer professor seu vai te dar nota 10 na sua resenha. O que é a tese? Você defende um ponto de vista. O que é a antitese? Você mete o pau no seu próprio ponto de vista. O que é a conclusão? Você traça um paralelo de equilíbrio entre as 2 coisas. Sejam criativos. Então, a historicidade passa por esse caminho, resenha. Narração. Narração é imparcial. Ela vai contar o fato, dos fatos humanos. Mas nós vamos observar um detalhe sobre narração. Hoje, o termo tem 2 aspectos básicos. Os próprios isoladamente, história. Aspectos básicos de história. Os próprios fatos isoladamente ou em conjunto. Em alemão, eu ouvi no Google, mas eu esqueci já a pronúncia. Geschichte. Eu ouvi lá no Google um tanto de vezes, falhou aqui agora. O conhecimento dos fatos ou a consciência que disciplina esse conhecimento. O conhecimento dos fatos ou a ciência, ou conhecimento, ou estudo que disciplina esse conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Disciplinando um conhecimento. Qual conhecimento? Igreja. Então, nós estamos seguindo passo a passo dentro de um conhecimento. História. Para este segundo aspecto, usa-se com frequência o termo historiografia. O que é historiografia? Já está aqui, ó, isso é uma palavra grega. Histori é o conhecimento dos fatos. Grafia, escrito. A historiografia da igreja aqui. Bíblia. Ok? Só que da igreja até o nascimento dela. Daí para frente entrou a historiografia dos homens dentro do universo da igreja. Então os homens continuam escrevendo a história da igreja. Hoje nós estamos escrevendo a história da igreja. Amém ou não amém? Sobe, por favor. Outra maneira de encarar o assunto é considerar 4 sentidos em que se pode entender a história. Observe que todos começam com a letra I. Então, joga o quadrinho para cá, por favor. Isso. Mas que eu preciso ler o enunciado dele ali. Eu falei lá em cima que nós íamos entender algo sobre a narração dos fatos. Então, para se entender história, e é essa a nossa aula de hoje, introdução à história. Então, nós estamos entendendo como entender a história, ok? Amém ou não amém? Vocês estão aqui? Quem está aqui dá um grito. Assim que eu gosto. Incidente. Incidente ou evento é todo e qualquer acontecimento por sua própria natureza. Todo incidente é absoluto, ou seja, aconteceu, aconteceu. E ocorre somente uma vez. É impossível que se repita exatamente em todos os seus pormenores. Estamos vivendo aqui um incidente, uma aula. Alguém pode contar lá no futuro como foi essa aula, assistir esse vídeo no YouTube, mas o que está acontecendo nesse incidente histórico aqui nunca mais vai se repetir. O exato minuto que a Alice fez uma pergunta, né, em se tratando de YouTube, vai ter lá o registro do minuto, né? Mas o sentimento do momento, como foi, a atmosfera, nunca mais vai ser gerada igual, ok? Então isso é um fator para se entender história. Informação. E é aqui que as pessoas se prendem achando que, tendo informação, conhece a história. É aqui que é um conflito gigantesco de gerações. Uma geração que tem informação e acha que tem sabedoria. Aí as pessoas podem falar de coisas históricas para respaldar a sua sabedoria. Mas só quem viveu sabe contar exatamente como foi. Eu já não sou muito velho, mas eu já estou vivendo isso.
Às vezes eu vejo a galera discutindo aí sobre o Collor de Mello e o bloqueio do dinheiro nas poupanças, e as pessoas contando, os jovens, né, de 25, 30 anos, contando aquilo. Eu era criança, mas eu vi o que foi. Foi pior do que coronavírus, gente. Nego com dinheiro no banco, vocês lembram disso aí? O Gilberto já era um jovem no exército, a Eliette já tinha formado sua primeira faculdade. Mas bloqueou, foi muita gente que suicidou, foi um terror que virou essa nação. E aí aconteceu ainda o fatídico, estranhíssimo incidente do avião com milhões e milhões de cruzados novos naquela época, que caiu lá no norte do Brasil e explodiu com dinheiro. Gente, foi terrível. Então, quem viveu vai além da informação. Ok? Nossa, Deus. Investigação. Vamos lá. São elementos que nos fornecem dados sobre o incidente, tais como documentos, objetos ou depoimentos orais. Investigação. Investigação ou pesquisa é a busca de respostas para as perguntas: o que, quem, quando, onde, os dados. Princípios de construção de levantamento de informação histórica. Último, sobe lá, por favor. Interpretação. É a busca dos porquês. Do significado dos dados, a atividade de interpretação é inevitável, porque os incidentes já não são diretamente acessíveis, mas somente através de indícios de informações indiretas. Toda interpretação é relativa, porque todo intérprete é limitado por um maior ou menor número de condicionamentos. É impossível uma plena objetividade e imparcialidade. No entanto, as contínuas pesquisas vão fazendo surgir certos consensos entre os estudiosos sobre um grande número de fatos ou interpretações. Então, repassando, volta lá, Alice, por favor. Nós temos que analisar toda história avaliando incidente, informação, investigação, sobe, interpretação. DS. Sim. Qualquer furo nas de cima vai atrapalhar tudo aqui embaixo. E outra coisa. Sim. E daí vem os atropelos da igreja. Por quê? Tem as informações bíblicas, mas exerce uma hermenêutica, que no curso de teologia vocês vão ter essa matéria, hermenêutica, uma interpretação tendenciosa, desrespeitosa e voluntariosa. Então eu levo para onde eu quero. Entende? E a história tem que passar por esses fatos. Então, o que nós estamos vendo, tudo que nós vamos ver, nós vamos nos mover nessa atmosfera. Ok? Definições. Sobe aí, Alice. Interpretação. Que eu estava estudando em casa. Eu estudei, ó. Na interpretação, no lugar da palavra busca, eu posso usar compreensão do porquê? Não. Não? Por quê? Por quê? Por que eu não posso trocar a interpretação como ali colocar? É a busca, tá assim, é a busca do porquê. Por que eu não posso colocar? É a compreensão do porquê. Porque a compreensão, você vai chegar nela como consequência da busca. Então, quando você está... Sim. Quando você está interpretando, você está avaliando o incidente, você tem as informações levantadas, e você tem aqui as investigações pautadas. O que são as investigações? Quem? Quando? Onde?
Então você vai levantando esses questionamentos, e esse é o processo de busca. Então, quando você chega aqui na interpretação, você está buscando isso. E quando você conclui, você chega na interpretação. Então, se eu coloco compreensão aqui, eu quebro uma etapa importantíssima. Entendeu? Mas esclareceu? Definições. Vamos lá. De história. História. Está dando 2 colunas por quê? Alisson. História é o registro interpretado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe qual é uma das maiores evidências arqueológicas, filosóficas, da existência de Jesus? É porque a história dele é contada por 4 pontos de vista. Na interpretação aqui, a gente fala assim, toda interpretação é relativa, porque todo intérprete é limitado por um maior ou menor número de condicionamentos. É impossível uma plena objetividade e imparcialidade. Então, quando alguém conta uma história, duvide dessa história. Entende? Um ponto de vista contando uma história. Todo conflito que você vive dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com qualquer pessoa, tem 3 versões. A sua, a da outra pessoa e a verdadeira. Às vezes você está discutindo por uma coisa que você está firme ali, e a pessoa que está discutindo com você, mas você falou isso, não falei mesmo. Quem já passou por isso aqui dentro de casa? Na sua cabeça, aquela pessoa falou, fez. Mas na cabeça dela, ela não falou e nem fez. As minhas versões são sempre as certas. E todo conflito vai ter isso. E aí, é interessante quando a gente está fazendo atendimento de casais. Você está ouvindo a versão de A. A está falando. B está do lado rangendo os dentes. Calma, deixa ele terminar. Aí quando o B vem falar o mesmo fato, é totalmente... Eu já parei com a menina e falei, espera aí, vocês querem me deixar doido aqui? Vocês estavam no mesmo lugar? É o diabo que está fazendo vocês brigar, gente. Eu já ganhei algumas. Porque o diabo manipula isso muito bem. Entende? Então, quando os pesquisadores vão estudar a história de Jesus, eles estudam os fatos arqueológicos, levantamento documental de provas físicas. Eles estudam os fatos históricos, documentais, mas quais são as maiores fontes de informação sobre a vida de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Desses 4, só João viveu com Jesus. E escreveu sobre Jesus 80 anos depois da morte de Jesus. É porque a gente vai lendo, vai achando que foi acontecendo, sendo escrito, né? Não. João escreveu sobre Jesus lá em Pátimos. Ele escreveu o Evangelho, contou a história, depois ele escreveu o Apocalipse, recebeu a revelação. Mateus não conviveu com Jesus. Lucas não conviveu com Jesus. Marcos não conviveu com Jesus. Marcos aparece no cenário bíblico com Paulo. Jesus já tinha ressuscitado, já estava lá no céu fazendo festa com os anjos, um tempão. Aí Marcos aparece na história. Qual foi a maior fonte de informação sobre a vida de Jesus? Maria, sua mãe. E quem entrevistou Maria? Lucas. Que era... O que Lucas era? Ele era historiador. Médico também. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Entende? Eu não estou falando que ele não era médico, vocês não erraram. Eu só quis dar uma passadinha na frente, né? Ele era historiador, então ele considerava esses pontos. E quando pesquisaram a vida e obra
didática de Lucas, falaram, não, esse cara, ele fez tudo certo. As outras fontes paradoxais aqui, comprovando a mesma essência de vida. Ok? Então, vamos lá. História é o registro, vamos terminar aqui. História é o registro interpretado do passado humano, socialmente relevante, com base em dados organizados, que são obtidos através do método científico e a partir de fontes arqueológicas, literais ou vivas. Então, nós estamos construindo um alicerce nessa aula hoje para entendermos a forma de absorver conhecimento seguro de história. Qual a nossa pauta? História da igreja. Ok? Vamos lá. Vou ler só esse grifado aqui. Sobe aí, por favor, Alex. Amor, pega ali para mim, em cima do meu armário. Ali perto da central do alarme, tem esse livro lá, História da Igreja. Pega ele lá para mim que eu vou mostrar para os meninos. Para os meninos, né? Early Carnes é um dos maiores historiadores, maiores não em volume de texto, mas em pertinência de assertividade, na formação do contexto da história da igreja. E olha o que ele disse. O historiador Early Carnes define a história da igreja como um relato interpretado da origem, como nasceu, progresso, como se desenvolveu, e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, documentais e vivas. Então, a origem, progresso e impacto do cristianismo. Gente, cristianismo define mundo. Nós estamos em que ano? 2021, depois de Cristo. O impacto da vida desse homem é inevitável. Ele mudou a concepção de mundo. Não só religiosa, filosófica, histórica, social, organizacional de mundo. E quando nós começamos a estudar, nós chegarmos nela na Reforma Protestante, nós vamos ver que o trampolim, ou a catapulta, ou a mola propulsora do mundo que somos hoje é o cristianismo e as suas releituras. Está vendo a impressão de papel? Sabe por que existe papel impresso, ou o fator motivador da impressão de papel? Um camarada chamado Johannes Gutenberg, que inventou a primeira imprensa do mundo, 1507, 1508, se não me falha a memória. 1518, perdão, 1518. Por que ele inventou a imprensa, gente? Para imprimir a Bíblia. Porque a Bíblia era um monte de textos escritos, espalhados em pergaminhos, em rolos, dentro dos mosteiros, em vários lugares. Ele falou, não, nós temos que reunir isso, imprimir isso e pôr na mão do povo. Por quê? O grito contra o silêncio imposto pelo catolicismo. Quem já assistiu aí o filme O Nome da Rosa? Em Nome de Deus. Anota esses dois nomes aí. O monge que fosse pego lendo a Bíblia tinha sua língua arrancada. Período das trevas. O povo não podia conhecer. Então a reforma protestante, ela trouxe a reintegração ao conhecimento. Quem já ouviu falar da Universidade de Harvard? Para que surgiu Harvard? Para ter um curso teológico. Se reuniram para estudar a Bíblia na cidade de Harvard. Virou a universidade. Então, o que é isso? Isso é impacto do cristianismo. Então, o que ele diz? É o estudo da origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseados em dados organizados, reunidos, tal. Aqui, ó. Esse é o livro que está citando ali. Cristianismo através do séculos. Não vou emprestar, tá? Ó. Você
tem que prestar para um, eu tenho que prestar para todos. Eu sou pai, ué. 494 páginas. Para você ter, assim, uma noção dos processos. E quando você mergulha no meio de uma obra dessa, você se perde, porque é tanta informação. Então, o que é isso? Isso não é para desencorajar. Isso é para dizer para você que o nosso esforço em estudar a história da igreja é de construir uma formação de historicidade na nossa mente e de aprofundar conceitos que são conceitos verdadeiros, sabendo que o estudo da história da igreja é um estudo teológico, de cunho teológico, e que vamos ter muitas revelações de coisas lindas. Mas nem tudo serão coisas lindas, terão episódios negros. E o nosso objetivo em estudar a história da igreja é aprender esse posicionamento intelectual, filosófico, teológico e com fim espiritual, mas não de perseguir essa história, porque o que nós temos que perseguir é a formação do conceito igreja registrado na preciosa, poderosa palavra de Deus. Amém?